Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Do lado de fora, provavelmente parecemos o casal perfeito. Eu sou o tipo de homem que valoriza disciplina, ordem e previsibilidade na vida. Sou focado, movido pelo trabalho e não acredito em perder tempo com emoções desnecessárias. Sempre fui assim, direto, objetivo e conservador na maneira como vivo. Não me envolvo com sentimentalismo ou drama. Eu conduzo minha vida com lógica e razão, e esperava o mesmo da minha esposa. Minha esposa, por outro lado, era diferente. À primeira vista, você não acharia que combinávamos bem. Ela era mais sociável, mais espontânea e não parecia tão preocupada com regras quanto eu. Ela gostava das coisas um pouco caóticas, um pouco imprevisíveis, mas isso não significava que ela não fosse responsável ou séria. Na verdade, tínhamos muito em comum quando se tratava de prioridades. Ambos éramos movidos pela carreira, e ela era tão focada no trabalho dela quanto eu no meu. Não perdíamos tempo com coisas desnecessárias, e ela parecia apreciar que eu não era do tipo que se perdia em bobagens românticas. Funcionávamos bem juntos, ou pelo menos eu achava que sim. O que me atraiu nela inicialmente foi que, apesar da personalidade diferente, ela não era carente ou pegajosa. Ela tinha sua própria vida, suas próprias ambições, e respeitávamos o espaço um do outro. Não éramos o tipo de casal que passava a cada momento juntos, mas isso funcionava para nós. Havia um equilíbrio. Ela não esperava que eu a enchesse de afeto, e eu também não pedia isso a ela. Mantínhamos as coisas práticas. Olhando para trás agora, percebo que nunca prestei atenção aos pequenos sinais. Havia sempre um certo charme na independência dela. Ela não parecia o tipo de pessoa que precisaria buscar atenção fora do nosso relacionamento. Nunca questionei a lealdade dela. Tínhamos nossos limites, e eu achava que eles eram claros e fortes. Eu não acreditava em complicar as coisas, e ela também não, ou pelo menos era o que eu pensava. Não tinha motivo para suspeitar que algo estava errado, nenhum motivo para duvidar dela. Éramos duas pessoas que tinham feito um acordo sobre como queríamos viver nossas vidas. Havia respeito mútuo, ou pelo menos eu achava que sim. Mas aprendi que, mesmo quando tudo parece bem na superfície, isso não significa que seja verdade. Há algo importante que preciso mencionar antes de ir mais longe. É um detalhe que parecia insignificante na época, mas acabou desempenhando um papel importante no que veio depois. Há anos, tomei uma decisão e fiz uma vasectomia. Nunca quis ter filhos, e, para ser honesto, a ideia de criar crianças nunca me atraiu. Sempre fui o tipo de cara que valorizava meu tempo e minha carreira acima de tudo. Não tinha paciência ou desejo de criar uma família, e não via sentido em trazer filhos ao mundo quando estava tão focado no trabalho. Minha esposa sentia o mesmo, ou pelo menos foi o que ela me disse. Conversamos sobre isso no início do nosso relacionamento, e ela parecia aliviada quando levantei o assunto. Ela também não era do tipo que sonhava em ter filhos. Como eu, ela era obcecada pela carreira e não queria nada que atrapalhasse isso. Concordamos que filhos só complicariam as coisas, e isso não era algo que nenhum de nós queria. Nós dois trabalhávamos longas horas, éramos dedicados ao que fazíamos e não estávamos interessados nas distrações que vinham com o início de uma família. Quando fiz o procedimento, não foi grande coisa. Foi rápido, direto, e seguimos em frente como se nada tivesse mudado. Na verdade, isso simplificou as coisas para nós. Não havia mais preocupação com acidentes ou surpresas. Eu não precisava pensar em como seria o futuro com filhos na jogada, e isso nos dava paz de espírito. Podíamos nos concentrar inteiramente em nossas carreiras, em viver a vida que havíamos planejado, sem interrupções. Olhando para trás, é estranho como algo tão pequeno, algo tão simples como um procedimento médico, poderia desempenhar um papel tão grande no que aconteceu depois. Na época, parecia apenas a coisa lógica a fazer.
Ambos queríamos a mesma coisa, e parecia a solução perfeita para garantir que nossas vidas permanecessem exatamente como queríamos e descomplicadas. A ideia de ter filhos nunca mais surgiu depois disso. Continuamos ocupados com o trabalho, completamente satisfeitos com nossas vidas sem filhos. Nunca imaginei que essa decisão voltaria para me assombrar, mas voltou, de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. Nossas vidas tornaram-se uma rotina, um trabalho, casa e ocasional noite juntos. Não precisávamos de muito mais, pelo menos eu não precisava, e achava que ela também não. Há outro detalhe que pode parecer pequeno, mas é importante. Depois que fiz a vasectomia, paramos de usar preservativos. Não fazia mais sentido. Não tínhamos que nos preocupar com gravidez, e para nós, isso era um alívio. Tornou-se uma das coisas que diferenciavam nosso relacionamento. Não tínhamos que lidar com essa preocupação típica. Com o tempo, tornou-se uma rotina, algo em que mal pensávamos. Era apenas parte da nossa vida juntos. No início, era algo que ambos apreciávamos. Quero dizer, vamos ser honestos, é uma experiência diferente sem preservativos. As sensações são mais reais, mais íntimas, e nós dois gostávamos disso. Parecia que nos aproximava de certa forma, mais relaxados, mais naturais. Não tínhamos as distrações ou barreiras habituais, e era uma daquelas coisas que podíamos simplesmente aproveitar sem pensar duas vezes ou analisar demais. Tornou-se parte do que tornava nosso relacionamento simples, eficiente e conveniente, o que combinava perfeitamente com nós dois. O problema é que, quando você faz algo por tempo suficiente, para de perceber. Depois de anos sem usar proteção, tornou-se algo natural. Não era algo que discutíamos mais, porque era assim que as coisas eram. Nunca tivemos motivo para questionar isso. Afinal, a vasectomia era permanente, e não era como se algum de nós tivesse mudado de ideia sobre ter filhos. Ambos tínhamos tomado essa decisão e mantido ela. Essa falta de preocupação, essa rotina, tornou-se uma espécie de base para nosso relacionamento físico. Era uma coisa a menos para pensar, uma complicação a menos em uma vida que já era bastante ocupada. Eu não gastava tempo preocupando-me com isso, e presumia que ela também não. Por que ela faria isso? Tínhamos combinado tudo desde o início. Em retrospecto, eu deveria ter prestado mais atenção. Talvez devesse ter notado as pequenas mudanças, as diferenças sutis no comportamento dela. Mas quando você vive com alguém por anos, é fácil ficar cego para essas coisas. Você assume que a base é sólida porque nada a abalou. Assume que rotina significa estabilidade, mas nem sempre é assim. Esse detalhe, o fato de não usarmos preservativos há anos, era algo em que nunca pensei duas vezes. Mas, como se descobriu, estava prestes a desempenhar um papel muito maior do que eu jamais esperava. Começou gradualmente. No início, ela chegava em casa um pouco mais tarde que o usual. Nada demais, apenas 1 ou 2 horas depois do horário normal dela. Não pensei muito nisso. Ambos tínhamos empregos exigentes, e eu sabia como podia ser. Sempre há projetos que precisam ser concluídos, reuniões que se prolongam. Não questionei. Eu trabalho de casa, estando na área de TI, então estava sempre por perto, e talvez isso tenha facilitado para ela ajustar o horário sem que eu notasse no início. Mas então, as noites tardias tornaram-se mais frequentes. Algumas vezes por semana, ela chegava em casa mais tarde do que o esperado. Comecei a notar porque virou um padrão, não apenas uma noite tardia aleatória aqui ou ali, mas algo regular. Então, uma noite, perguntei a ela sobre isso. Nada agressivo, apenas uma pergunta direta: do que tem te mantido no trabalho até tão tarde? Não estava suspeitando naquele momento, apenas curioso. Ela me deu uma explicação simples, uma que parecia razoável na época. Disse que a equipe dela no trabalho tinha decidido começar a fazer algumas atividades de construção de equipe depois do expediente. Trabalhamos longas horas juntos, disse ela, mas não nos conhecemos realmente. Então, decidimos sair algumas vezes por semana, tomar uns drinks, relaxar um pouco. Supostamente, isso vai nos ajudar a trabalhar melhor juntos.
Não pensei muito nisso na época. Construção de equipe é comum o suficiente em ambientes corporativos, e o trabalho dela sempre foi importante para ela. Não questionei a explicação dela. Na verdade, achei que era uma boa ideia. Ambos sabíamos como o trabalho podia ser estressante, e um pouco de socialização com os colegas parecia inofensivo o suficiente. Eu confiava nela. Por que não confiaria? Estávamos juntos há anos, e sempre tivemos um entendimento mútuo sobre nossas carreiras. Imaginei que isso era apenas mais uma parte da vida profissional dela. Além disso, ela ainda voltava para casa, às vezes um pouco embriagada, claro, mas não parecia nada fora do comum para alguém que estava aliviando o estresse depois do trabalho. Olhando para trás, percebo como fui cego para o que realmente estava acontecendo. Mas, na época, tudo fazia sentido. Não vi motivo para me preocupar, e não a pressionei sobre isso. Ambos tínhamos vidas ocupadas, e eu não era o tipo de cara que ficava pairando ou controlando tudo. Acreditava em dar a ela espaço, assim como ela me dava o meu. Não estava interessado em ser o tipo de marido que questionava a cada movimento. Então, deixei passar. Não vi necessidade de pedir mais detalhes. Aceitei a explicação dela e voltei ao meu próprio trabalho, pensando que tudo estava bem. Mas agora, não consigo evitar ver que esse foi o começo de algo que eu nunca esperei. Algo estava mudando, e eu nem percebi. Não pensei muito nisso no início, quando ela começou a chegar em casa tarde. Como disse antes, eu confiava nela. A desculpa da construção de equipe parecia razoável, e eu não queria ser o tipo de marido que constantemente questionava cada movimento da esposa. Mas, com o tempo, as noites tardias tornaram-se mais frequentes, e as desculpas começaram a ficar mais frágeis. Ainda assim, me contive de fazer alarde. Estava ocupado com o trabalho e, honestamente, não queria criar drama desnecessário. Então, uma noite, as coisas foram mais longe do que eu poderia ter imaginado. Ela chegou em casa tropeçando pela porta da frente, completamente bêbada. Eu não a via assim há anos. As roupas dela estavam desarrumadas, o cabelo bagunçado, e ela nem parecia saber onde tinha deixado a bolsa. Era como se fosse uma pessoa completamente diferente. Ela sempre foi aquela que estava no controle, que sabia se cuidar. Mas isso era outra coisa. Ela arrastava as palavras, murmurando incoerentemente enquanto tentava vir até mim, rindo de um jeito que não parecia certo. Cheirava a bar, exalando álcool. Estava claro que ela tinha ficado fora por muito mais tempo que o usual. Eu não quis fazer uma cena naquele momento, com ela naquele estado, então decidi manter as coisas calmas. Coloquei meu braço ao redor dela, ajudando-a a andar, e a guiei gentilmente em direção ao quarto. Enquanto caminhávamos, não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. Algo além de apenas a bebida. Havia uma tensão estranha no ar, um pressentimento que eu não conseguia identificar. Não tinha certeza do que era, mas meus instintos me diziam para ficar alerta. Imaginei que a deixaria dormir e lidaria com isso pela manhã. Mas, enquanto a levava para a cama, algo chamou minha atenção. Lá no chão havia um objeto que eu não tinha notado antes. Não consegui distinguir exatamente o que era no início, mas estava ali, meio escondido perto da porta. Estava fora de lugar, algo que não deveria estar lá. Naquele segundo, minha mente disparou com perguntas, e uma estranha sensação de pavor me invadiu. Parei onde estava, ainda segurando-a, e encarei aquela coisa no chão. Ainda não entendia completamente o que estava vendo, mas sabia que, fosse o que fosse, ia mudar tudo. Algo mudou dentro de mim, e eu podia sentir o peso do momento. Não era mais apenas sobre ela estar bêbada ou chegar tarde em casa. Era algo maior. Minha vida estava prestes a dar uma guinada, e eu podia sentir isso chegando, mesmo que não estivesse pronto para isso ainda. Me abaixei e peguei o objeto no chão. Meu estômago revirou quando percebi o que era um preservativo usado. Tinha caído de dentro das calças dela. Fiquei ali, paralisado, segurando aquela prova repugnante na mão.
Ela tinha voltado para casa com aquelas calças jeans largas que gostava de usar às vezes, e claramente, no estado de embriaguez, nem tinha notado o que estava carregando consigo. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo, mas a verdade estava bem ali na minha frente. Não havia outra explicação. Tudo fez sentido naquele momento. As noites tardias, a bebida, as desculpas sobre construção de equipe com os colegas. Tudo desmoronou como uma tonelada de tijolos. Ela não estava saindo para se conectar com colegas de trabalho. Estava transando por aí pelas minhas costas, e nem tinha sido cuidadosa o suficiente para esconder os rastros. Ou talvez simplesmente não se importasse mais. De qualquer forma, foi um tapa na cara. Eu não conseguia acreditar. Depois de todos esses anos juntos, toda a confiança, todo o respeito, sou pelo menos o que eu achava que era respeito, ela tinha jogado tudo fora. Pelo quê? Uma emoção barata. Um encontro bêbado. Olhei para ela, ainda meio consciente na cama, completamente alheia à bomba que acabará de explodir na minha cabeça. Queria gritar com ela, sacudi-la para acordá-la, exigir uma explicação. Mas o que ela poderia dizer que mudaria alguma coisa disso? A prova estava literalmente na minha mão. Minha mente acelerava com raiva, confusão e descrença. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Com quem ela estava? Era só um cara ou isso tinha virado algum tipo de rotina para ela enquanto eu ficava em casa confiando nela? Quanto mais eu pensava, mais bravo ficava. Todas aquelas noites em que ela chegou tarde, todas aquelas vezes em que me despistou com alguma desculpa meia-boca, era isso que estava realmente acontecendo. Eu não conseguia suportar olhar para ela. Meu peito apertou, e minhas mãos tremiam de raiva. Joguei o preservativo no chão, sentindo uma onda de nojo. Ela nem se mexeu. Estava bêbada demais para se importar, longe demais para perceber que todo o teatro dela tinha desmoronado. Fiquei ali por o que pareceu uma eternidade, tentando decidir o que fazer em seguida. O quarto parecia menor, como se estivesse se fechando sobre mim. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos, e por um momento pensei que poderia explodir. Nunca fui um cara que deixava as emoções tomarem conta, mas naquele momento eu queria quebrar algo. Queria agarrá-la e fazê-la me olhar nos olhos e me dizer por que ela fez isso. Mas não havia sentido. Ela estava desmaiada, alheia à tempestade que acabará de desencadear. Dei um passo para trás, tentando respirar, tentando controlar o impulso de gritar com ela. Não era assim que eu imaginava a minha vida se desenrolando. Tínhamos um sistema, uma parceria. Éramos supostamente diferentes de todos aqueles casais que deixavam as coisas desmoronarem. Tínhamos um entendimento, não tínhamos? Mas agora estava claro que eu estava vivendo em algum tipo de fantasia, completamente cego para o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. O choque deu lugar a uma raiva pura. Voltei furioso para o quarto, minha voz explodindo antes que eu pudesse me conter. Que diabos é isso? Gritei, apontando para o preservativo ainda no chão. Ela se mexeu, grogue e confusa, mal entendendo o que estava acontecendo. Que porra caiu de você agora há pouco? Eu mal conseguia controlar minha raiva, minha voz ecoando pelo quarto. Os olhos dela se abriram de repente ao registrar a acusação, mas em vez de parecer culpada, ela foi direto para o modo defensivo. Como você ousa me acusar disso? Gritou ela, tropeçando para fora da cama. Você acha que eu te trairia depois de todos esses anos? A voz dela era alta, quase histérica, como se eu tivesse cruzado uma linha imperdoável ao sequer sugerir isso. Era surreal. Eu era o que estava segurando a prova, mas ela agia como a vítima. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, ela veio para cima de mim, os punhos balançando. Quem você pensa que é? Gritou ela, batendo no meu peito. Os socos eram desajeitados, atrapalhados pelo álcool, mas a fúria por trás deles era real. Ou você acha que eu trairia você? Você acha que eu transaria com alguém pelas suas costas? Ela estava furiosa, o rosto vermelho de raiva, mas nada fazia sentido. A prova estava bem ali, e mesmo assim ela me atacava como se eu fosse o errado.
Tentei agarrar os pulsos dela para impedi-la de me bater, mas ela continuou balançando. Se acalme, gritei, tentando segurá-la firme. Apenas olhe o que está no chão. O que é isso, hein? Como você explica isso? Eu estava desesperado para que ela admitisse, para que parasse de mentir, mas em vez disso ela só ficou mais descontrolada. Os olhos dela estavam selvagens, cheios de raiva, e ela gritava comigo, me xingando como se eu fosse um estranho que a tivesse ofendido. Então, em um piscar de olhos, ela se soltou do meu aperto e correu para a cozinha. Não percebi o que ela estava fazendo até que vi a mão dela alcançar a gaveta. Ela puxou uma faca, segurando-a à frente, tremendo, mas com um olhar enlouquecido nos olhos. Você não tem o direito de me acusar, gritou ela, apontando a lâmina na minha direção. Você não tem o direito de me dizer o que eu fiz ou não fiz. A voz dela tremia, mas havia um veneno real por trás dela. Fiquei paralisado por um segundo, completamente desorientado com a rapidez com que as coisas escalaram. Essa não era a mulher com quem eu tinha me casado. Ela nunca tinha sido violenta, nunca tinha agido assim antes. Agora, estava ali, bêbada e furiosa, segurando uma faca como se estivesse pronta para fazer algo insano. Dei um passo para trás, tentando manter minha voz calma apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Abaixe a faca, disse eu, levantando as mãos. Apenas abaixe e vamos conversar. Podemos resolver isso. Mas ela não estava escutando. Estava longe demais, muito envolvida em sua própria raiva e negação. Deu um passo em minha direção, a faca ainda erguida, as mãos tremendo. Como você ousa me acusar? Gritou ela novamente, a voz falhando. Você não sabe de nada do que eu passei. Mantive minha distância, tentando desarmar a situação. Não sabia mais do que ela era capaz. Tudo o que eu achava que sabia sobre ela tinha sido despedaçado nos últimos minutos. Isso não era apenas sobre infidelidade. Era sobre controle, poder e como as coisas podiam rapidamente sair do controle quando a confiança é quebrada. Enquanto ela estava ali, tremendo e segurando aquela faca, eu me abaixei e peguei o preservativo do chão. Meu sangue fervia, e eu não conseguia mais segurar. Olhe para isso, gritei, balançando na frente dela. Você está me dizendo que eu não sei de nada? Você está me dizendo que estou errado? Isso caiu de você. Minha voz estava crua de raiva, cada palavra cortando o quarto como uma lâmina. Por um instante, ela congelou. Os olhos dela passaram do preservativo na minha mão para a faca que segurava, e então algo clicou. A realização a atingiu como um caminhão. Ela olhou para baixo, o rosto perdendo a cor, e eu vi a verdade finalmente romper a névoa da embriaguez dela. A faca escorregou da mão dela, caindo no chão com um estrondo, e ela ficou ali, encarando a evidência da traição dela. Lágrimas brotaram nos olhos dela quase instantaneamente. O corpo dela desmoronou, e ela começou a soluçar, todo o corpo tremendo enquanto o peso do que ela tinha feito desabava sobre ela. Eu não queria que isso acontecesse, engasgou ela, mal conseguindo falar através das lágrimas. Foi o álcool. Foi um erro. Meus amigos, eu não sei como, as palavras dela eram uma bagunça, tropeçando umas nas outras em uma tentativa desesperada de explicar, de dar sentido ao que ela tinha feito. Mas eu não estava aceitando isso. Fiquei ali, fervendo, os punhos cerrados, tentando manter minha voz firme. Você não queria que isso acontecesse? Cuspi, minhas palavras carregadas de nojo. Você está culpando o álcool? Seus amigos? Essa é a sua desculpa para isso? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava lá, chorando, tentando fazer parecer que isso era algo que simplesmente aconteceu com ela, como se ela não tivesse controle sobre isso. Ela continuou soluçando, as mãos cobrindo o rosto, como se pudesse se esconder da realidade do que tinha feito. Por favor, apenas ouça, implorou ela, a voz falhando. Eu nunca quis isso. Estava bêbada. Não estava pensando, mas eu a interrompi, minha raiva explodindo novamente. Você acha que é algo que pode simplesmente chorar para sair disso? Retruquei.
Você acha que dizer que foi o álcool torna isso ok? Que isso desculpa o que você fez? Os soluços dela só ficaram mais altos, mais desesperados, enquanto ela caía de joelhos, agarrando as laterais da cabeça. Me desculpe tanto, repetia ela sem parar, como se fosse algum tipo de mantra que pudesse desfazer tudo. Mas o desculpe-o não ia resolver. Não agora, não depois de tudo o que ela tinha feito. Andei pelo quarto, mal conseguindo conter a fúria que borbulhava dentro de mim. Cada olhar para a forma patética dela no chão, chorando e tremendo, só alimentava mais minha raiva. Ela tinha destruído tudo o que construímos, tudo pelo que trabalhamos, e agora queria atribuir isso a um erro bêbado. Eu não estava comprando isso. Você me traiu, disse eu friamente, minha voz baixa mas cheia de raiva. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Escolheu sair, ficar bêbada, dormir com outra pessoa, e agora espera que eu fique aqui e aceite suas lágrimas como um pedido de desculpas? Não. Balancei a cabeça, recusando-me a deixá-la escapar. Ela desmoronou ainda mais no chão, os soluços tornando-se frenéticos, mas eu não me importava. O dano estava feito. Em um ataque de raiva, caminhei até o armário dela, abri as portas com força. Tudo o que ela possuía, cada peça de roupa, cada bugiganga, tudo parecia contaminado agora. Eu não conseguia suportar olhar para isso. Peguei o suéter favorito dela, aquele que ela usava quando saíamos para jantar, e o joguei pela janela. Ele caiu na rua abaixo, um símbolo de tudo o que eu estava prestes a destruir. Ela me observou com os olhos arregalados, o pânico se instalando enquanto eu continuava meu ataque. O que você está fazendo? Gritou ela, levantando-se com dificuldade, tentando agarrar meu braço. Você não pode simplesmente jogar minhas coisas fora. Isso é loucura. Mas eu não estava com humor para ouvir. Arranquei mais roupas dela, jogando-as fora uma após a outra, o tecido voando pelo ar como um pássaro escapando de uma gaiola. Loucura? Você acha que isso é loucura? Retruquei, minha voz pingando desprezo. O que é loucura é como você achou que poderia me trair e depois voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Você não pode bancar a vítima aqui. Virei as costas para ela, pegando mais itens das gavetas dela, jeans, blusas, sapatos, qualquer coisa que eu encontrasse, se joguei tudo pela janela. Podia sentir a adrenalina correndo por mim, abafando qualquer resquício da dor que eu sentia. Com cada peça de roupa que caía no chão, eu me sentia um pouco mais leve, como se estivesse me livrando do peso da traição dela. Mas ela ainda estava lá, parada no meio do caos, a expressão uma mistura de confusão e raiva. Pare com isso. Apenas pare, gritou ela, a voz subindo com desespero. Você está sendo ridículo. Isso não vai resolver nada. Lancei um olhar fulminante para ela. Você não tem o direito de me dizer o que é ridículo depois do que fez. Você perdeu esse privilégio, respondi friamente, jogando mais alguns itens pela janela. Podia sentir meu coração acelerado, minha raiva ainda fervendo logo abaixo da superfície. Ela começou a implorar comigo, tentando agarrar minhas mãos, tentando me impedir de jogar fora a vida dela. Deixe-me explicar. Vou consertar isso, eu juro. Apenas me dê uma chance, chorou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas as palavras dela caíram em ouvidos surdos. Eu estava farto de ouvir as desculpas dela. Não queria ouvir como ela achava que poderia consertar isso com algumas lágrimas e pedidos de desculpas. Não conseguia olhar para ela sem sentir nojo, sem lembrar da imagem daquele preservativo no chão. Com um último empurrão, peguei o resto das coisas dela, uma bolsa que guardava memórias de tempos melhores, e a joguei pela janela também. Ela caiu em um monte sobre os outros itens descartados dela. Fiquei ali, respirando pesadamente, avaliando a destruição ao meu redor. Era libertador, mas também parecia vazio. Ela afundou de volta no chão, derrotada, a luta esgotada dela. Você perdeu a cabeça, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Não acredito que você faria isso. Mas eu não me importava. Quanto mais eu a via quebrada no chão, mais eu me sentia justificado.
Ela tinha destruído nossa confiança, e agora eu estava destruindo tudo o que me lembrava da traição dela. Dei um passo para trás, olhando para a bagunça que eu tinha criado. Talvez fosse imprudente, talvez fosse mesquinho, mas parecia necessário. Enquanto recuperava o fôlego, percebi que isso era apenas o começo. Eu tinha um longo caminho a percorrer antes de realmente superar o que ela tinha feito. Ela estava sentada no chão, cercada pelos restos da vida dela que eu acabará de jogar pela janela, e olhou para mim, o rosto uma confusão de lágrimas e desespero. Você não pode fazer isso, implorou ela, a voz trêmula. Somos casados. Você não pode simplesmente me jogar fora assim. Foi um erro, apenas um momento estúpido. Podemos esquecer que isso aconteceu. Por favor. A voz dela estava tensa, como se ela ainda acreditasse que havia algo a salvar. Olhei para ela, minha expressão fria e inflexível. Esquecer, repeti, meu tom pingando de descrença. Você espera que eu simplesmente esqueça que você me traiu? Que você voltou para casa com um preservativo caindo das calças e uma faca na mão? Você acha que isso é algo que eu posso simplesmente deixar de lado? Balancei a cabeça, minha raiva fervendo logo abaixo da superfície, pronta para explodir novamente. Ela rastejou em minha direção, as mãos estendidas, como se pudesse me impedir fisicamente de ir embora. Por favor, implorou ela. Eu não quis nada disso. A faca, os gritos, foi tudo apenas uma reação. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu te amo, juro. Não queria te machucar. A voz dela falhou enquanto falava, e por um segundo quase acreditei que ela era sincera. Mas então me lembrei de como ela tinha mentido na minha cara antes. Dei um passo para trás, me distanciando da exibição patética dela. Você me ama, zombei. Que bonito. Você não parecia se importar com isso quando estava transando com outro cara, parecia? E então teve a ousadia de voltar para casa e agir como se eu estivesse errado por questionar isso. Você apontou uma faca para mim, e agora espera que eu esqueça tudo isso? Ela recuou com minhas palavras, percebendo o quão sério eu estava. Estava em pânico agora, tentando encontrar alguma maneira de me impedir de ir embora. Não é assim, soluçou ela, a voz trêmula. Eu não estava pensando direito. Foi um erro, apenas uma noite. Você não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Olhei para ela, minha paciência esgotada. Um erro, que repeti amargamente. Você acha que tentar me esfaquear em um ataque de raiva bêbada foi apenas um erro? Você acha que me trair foi apenas um momento que podemos esquecer? Você está delirando se acha que isso é algo que eu posso perdoar. Apontei para a porta, minha voz dura como pedra. Saia. Acabou. Estamos acabados. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. Você não pode me expulsar. Somos casados. Podemos superar isso. Temos que superar. Você não pode simplesmente acabar assim. A voz dela subia em pânico, e ela tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. Você deveria estar me agradecendo, disse eu friamente, minha voz como gelo. Agradecendo por eu não chamar a polícia pelo que você fez hoje à noite. Por puxar aquela faca para mim, por vir para cima de mim como se fosse me matar. Você deveria estar de joelhos me agradecendo que tudo o que estou fazendo é te expulsar. O rosto dela desmoronou enquanto minhas palavras penetravam, e ela desabou completamente, soluçando incontrolavelmente. Mas eu não me comovia mais com as lágrimas dela. Não significavam nada para mim agora. Estou pedindo o divórcio, continuei, minha voz calma mais resoluta. E quando acabar, não quero te ver nunca mais. Você destruiu tudo, e não há volta disso. Apontei para a porta novamente, deixando claro que o tempo dela tinha acabado. Pegue o que sobrou das suas coisas e saia da minha casa. Você não mora mais aqui. O processo de divórcio foi tão amargo e frio quanto a noite em que a expulsei. Não havia volta depois do que aconteceu. Entrei com os papéis no dia seguinte, e ela não tentou impedir.
Talvez tenha percebido que não havia nada mais a salvar, ou talvez estivesse envergonhada demais. De qualquer forma, foi rápido. Não tínhamos filhos, não possuíamos muitas propriedades juntos, apenas a casa, que eu fiquei, e ambos tínhamos nossas carreiras. Foi uma ruptura limpa, pelo menos no papel. Ela se mudou da cidade, para longe o suficiente para que eu não tivesse que me preocupar em esbarrar nela. A notícia se espalhou entre nossos amigos em comum, mas eu não me importava muito com o que as pessoas pensavam. Ela tentou salvar as aparências, acho, disse a eles que foi uma decisão mútua, mas qualquer um que me conhecesse sabia que isso era besteira. Não expliquei os detalhes a ninguém, não precisava. Só queria acabar com ela. Nos primeiros meses, mergulhei no trabalho. A rotina ajudava a manter minha mente longe de tudo. Enterrei-me em projetos, assumi mais do que o usual e trabalhei de manhã cedo até tarde da noite. Era mais fácil assim. O silêncio da casa era insuportável no início, então eu o preenchia com o som da digitação, o zumbido do meu computador, qualquer coisa para abafar os pensamentos que surgiam quando as coisas ficavam muito quietas. Eventualmente, a vida se estabilizou em uma nova normalidade. Cortei laços com a maioria dos amigos que compartilhávamos, comecei a passar tempo com pessoas novas, principalmente do trabalho. Era mais fácil seguir em frente quando não estava cercado por lembretes dela. A casa parecia diferente, mais vazia, mas de certa forma era libertador. Não precisava olhar para o lado dela do armário, não precisava fingir que as coisas estavam bem nunca mais. O espaço era meu, e eu o fiz refletir isso, e mínimo, funcional, sem espaço para nada desnecessário. Quanto a ela, não acompanhei a vida dela após o divórcio. Algumas pessoas tentaram me contar o que ela estava fazendo, mas eu cortei isso rapidamente. Não precisava saber. Pelo que ouvi por aí, ela continuou no emprego, mas teve dificuldades por um tempo. Soube por terceiros que ela estava tentando reconstruir a vida, mas isso não era da minha conta. Quanto menos eu soubesse, melhor. Olhando para trás, o divórcio foi um ponto de virada. Despojou tudo ao que realmente importava, meu trabalho, minha independência e meu próprio senso de controle. Tive que reconstruir, mas nos meus próprios termos. Houve momentos de amargura, claro, mas eles passaram. Agora estou mais forte, mais focado e menos disposto a comprometer. Esse capítulo da minha vida está encerrado. Quaisquer erros que foram cometidos estão no passado, e eu não estou olhando para trás. A vida continua. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!